Olá, queridos. Vamos dar início à nossa segunda aula de introdução bíblica. Uma aula importante, uma disciplina muito importante para quem quer conhecer e dominar o conteúdo da palavra de Deus, para quem quer se aprofundar e ter informações sérias, informações precisas, confiáveis sobre a Bíblia como um livro. Nós estamos falando da Bíblia, a palavra de Deus, mas no seu aspecto literário, como livro, como a Bíblia surgiu. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre origem e relevância dos idiomas bíblicos. A história bíblica nos conta que até Gênesis capítulo 11, a história de Babel, a língua humana era uma só, todos falavam a mesma língua. Que idioma é esse? Não sabemos. Hebraico? Talvez. Mas não podemos ter certeza, embora o hebraico seja um dos mais antigos, nós não temos essa certeza. Sabemos que, com a confusão das línguas na Torre de Babel, o povo foi espalhado de acordo com a sua língua, com o seu idioma. E nós temos alguns idiomas bíblicos muito importantes: hebraico, aramaico, grego, que são as línguas originais da palavra de Deus, as línguas que, ou melhor, nas quais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi escrita. O hebraico é a língua do templo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, como eu disse, um dos mais antigos idiomas que se tem conhecimento. Essa língua traz as marcas do dinamismo e da majestade daquele que criou os céus e a terra. Deus se comunica com o seu povo, Deus fala com o seu povo através da língua hebraica. Toda a história do Antigo Testamento, salvo alguns pequenos fragmentos, nós encontramos a língua hebraica. Deus fala com o seu povo, o nome que Deus usa é um nome hebraico. Então, eu não vou aqui afirmar que o hebraico é a língua de Deus. Eu não falaria isso, mas até porque Deus fala a nossa língua, e quando Deus fala comigo e com você, Deus fala em português. Isso me lembra uma história muito interessante de um missionário que chegou numa determinada tribo, não sei em que continente, não lembro em que circunstâncias, mas eu li essa história muito interessante. Tinha o nome do missionário, o nome do grupo étnico, mas o que importa para a nossa história é que o missionário apresentou a Bíblia como sendo o livro de Deus. E usando a Bíblia, Deus falou para alguém daquela tribo que Deus o amava. E o missionário disse: Deus te ama. E aí aquele nativo pergunta: se Deus me ama, por que Deus não fala a minha língua? Então é importante isso, Deus fala a minha língua. Se Deus for falar comigo, não adianta ele falar em hebraico, porque não vou entender. Tenho algumas noções do hebraico, estudei hebraico na minha formação teológica, agora não domino o hebraico, não. Para dizer a verdade, o hebraico para mim é hebraico. E acontece o quê? Se Deus for falar comigo, ele não vai falar em mandarim, ele não vai falar em polonês, ele vai falar comigo em português. E Deus fala com o seu povo usando essa língua linda, bela, riquíssima, chamada hebraico. E nós temos aqui no nosso slide uma figura de um texto bíblico em hebraico. O hebraico, de acordo com os judeus religiosos, o hebraico é a língua original do ser humano. Eu disse agora há pouquinho que não tinha essa certeza, que não iria afirmar isso. Os religiosos judeus dizem que o hebraico é a língua original do ser humano. A única que teria se mantido não corrompida, pura,
após a dispersão das línguas durante os eventos relacionados a Babel. Esse foi, eu posso dizer, o idioma falado por Deus a Abraão e posteriormente foi transmitido por Abraão à sua descendência, a Isaac, a Jacó, os 12 patriarcas. Quando os israelitas saíram da terra do Egito, houve uma certa influência do idioma dos cananeus, resultando assim no hebraico que é falado hoje. Há pequenas variações entre o hebraico antigo, bíblico, e o atual. O hebraico era a língua falada nos tempos bíblicos e era usada pelos sacerdotes para ministrar no templo. Por isso se diz que o hebraico é a língua do templo. No templo não se admitia outro idioma. Os sacerdotes falavam com Deus, ministravam diante de Deus, cantavam ao Senhor Deus na língua hebraica. Eu lembrei de uma pequena canção que eu aprendi com uma missionária que trabalhou em Israel, e a sonoridade do hebraico na música é muito bonita. Eu não sou cantor, mas vamos lá, vamos arriscar aqui uma palhinha, né? Immanuel, Immanuel, Shemcha Kadosh, Immanuel, Hohabi, Ve'ahalel, Shemcha Kadosh, Immanuel. Então é uma língua linda, é uma língua riquíssima, e é a língua do templo e a língua da maior parte do Antigo Testamento. Tá? Aqui nós temos uma foto tirada no Museu da Bíblia na cidade de Barueri, em São Paulo, a Sociedade Bíblica do Brasil, o alfabeto hebraico. Aí nós temos as letras que formam o alfabeto hebraico. Tá? É apenas para ilustrar. O aramaico é a língua do povo, hebraico, língua do templo, aramaico, língua do povo. A maior divulgação do aramaico é no século VIII a.C., por mercadores que difundiram o idioma aramaico pelo sudoeste da Ásia. É o idioma usado pelos hebreus quando eles voltaram do exílio babilônico. 70 anos na Babilônia, o hebraico original misturou-se com o idioma caldeu, então eles voltam do exílio falando o aramaico. No Novo Testamento é a língua do povo, no tempo do Novo Testamento. E algumas expressões que nós encontramos lá no Novo Testamento, quando Jesus diz para a filha de Jairo, Talita cumi, menina, levanta, é uma expressão hebraica. Quando ele fala para aquele mudo, que ele coloca a mão na sua língua e depois nos seus ouvidos, ele diz, efatá, abre-te, é uma expressão hebraica. Jesus, na cruz, ele clama a Deus, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está falando em aramaico, Deus meu, Eloi, Deus, por que me desamparaste? E ele é usado sutilmente no Antigo Testamento, e como eu disse já, em alguns pequenos fragmentos. O aramaico é a língua do povo, era o idioma falado pelos judeus na época do Novo Testamento, inclusive por Jesus. Os judeus foram levados para o cativeiro babilônio em 598 a.C. e ficaram lá até 538, quando Ciro manda o povo voltar. E o idioma hebraico foi substituído nesses 70 anos pelo aramaico. Nesse tempo, o hebraico era usado somente nas sinagogas. Por que nas sinagogas? Porque o templo havia sido destruído, então eles não têm na Babilônia e não têm espalhados pelo mundo, onde os assírios espalharam as tribos do norte, eles não têm templo, eles têm, porque o templo era único, era um só em Jerusalém.
O judeu não aceita, não admite um templo em outro lugar, senão no Monte Moriá, em Jerusalém, onde hoje está a Mesquita de Omar, o Domo da Cúpula, como é conhecido. Então, por isso, os judeus têm as sinagogas. Tá? E nas sinagogas, por ocasião das celebrações religiosas, o hebraico era usado. Quando eles voltam, e aí o templo de Herodes é construído, o primeiro templo lá de Josué, de Zorobabel, depois o templo de Herodes é construído, eles usam no templo hebraico. Ao retornarem a Jerusalém, depois da Babilônia, eles já não falavam mais o hebraico, e sim o aramaico. Então, língua do templo, hebraico, língua do povo, aramaico. E o grego era a língua do império. O grego koineu, um grego popular, um grego que foi difundido por Alexandre o Grande em suas conquistas, e aonde ele passava conquistando o território, a língua grega era imposta aos dominados. Nós temos aqui o alfabeto grego, tá? Bem mais simples que o hebraico, e esse grego tornou-se o idioma universal, fazendo com que o evangelho transpusesse barreiras. Aonde quer que Paulo, Silas, Barnabé, a equipe missionária liderada por Paulo chegasse, as pessoas entendiam o grego, as pessoas falavam o grego, as pessoas usavam o grego. Então, com isso, o grego facilitou a difusão do evangelho. Assim como o inglês no mundo moderno, o grego era a língua universal no mundo antigo. Se você for para a Europa, for para a Alemanha, for para a França, for para Luxemburgo, para a Suíça, se for para a África, aonde quer que você vá, você encontra pessoas que falam inglês. Então, hoje, o inglês é uma língua universal. É a segunda língua de muita gente, de muitas pessoas. E o grego tinha essa importância no tempo bíblico, nos tempos de Jesus. Por volta de 300 a.C., Alexandre o Grande, ele derrotou o Império Persa e passou a conquistar outras partes do mundo. A sua campanha de conquistas só foi travada, barrada pela morte dele aos 33 anos, muito jovem, morte prematura, mas ele saiu conquistando o mundo. E para unificar as suas conquistas, ele fez o quê? Eles incentivaram o que se chamou de helenização, a adoção da língua e do estilo de vida dos gregos era imposto aos impérios, aos países, aos povos conquistados. Atualmente, é falado por 13 milhões de pessoas na Grécia, Chipre e algumas comunidades de expatriados de gregos fora do seu país, em diversos países ao redor do mundo. Então, nós temos aqui o hebraico, a língua do templo, nós temos o aramaico, a língua do povo, e nós temos o grego, a língua do império. Esses 3 idiomas formam a totalidade dos idiomas bíblicos. Hebraico, a absoluta maioria de textos do Antigo Testamento. Aramaico, pequenos fragmentos no Antigo Testamento. E grego, o Novo Testamento foi escrito nessa língua. Aqui nós temos mais uma foto tirada no Museu da Bíblia, do alfabeto grego. É um alfabeto assim mais simples e diversos símbolos são conhecidos, diversas letras são conhecidas de nós. A tradição oral e as vantagens da língua escrita. O que é isso? O que nós temos que aprender com isso? A tradição oral. Os pais transmitiam aos filhos todo o conhecimento e cultura pertinentes ao seu grupo social. E esses, os filhos,
consequentemente, repetiu-nos aos seus filhos e assim sucessivamente. Os povos mais antigos, os povos que não tinham escrita, apenas oralidade, esses povos usavam muito a tradição oral. A roda da mesa, à beira do fogo, eles transmitiam, os índios aqui no Brasil fazem isso hoje, transmitiam as suas histórias, a sua cultura, a sua sabedoria, o seu conhecimento aos seus filhos, aos seus netos, e essa história vai se perpetuando, é a tradição oral. Deus poderia ter empregado os anjos como canais diretos da comunicação divina. Anjo é mensageiro, anjo é enviado por Deus, então manda o anjo pregar. Ou Deus poderia ter usado a voz da consciência ou a própria criação. Entretanto, esses canais, eles possuíam e possuem fragilidades e imperfeições, então Deus resolveu se comunicar de forma escrita. E essa forma é a Bíblia. Tá? A tradição oral, ela funcionou com os patriarcas, mas com o tempo, essas histórias que se tornam mitos, que se tornam lendas dos povos, vão sofrendo pequenas nuances e depois algumas alterações significativas e importantes. Por isso, era necessário que se escrevesse a história bíblica. Tá? As vantagens da língua escrita, nós temos a precisão. Não é confiar na memória. O texto escrito, o que foi escrito, mostra e é uma garantia de que aquilo que está expresso foi amplamente compreendido pelo autor. Ele não viu uma história e tentou, baseado na memória, repeti-la. Ele ouviu Deus e escreveu o que ele ouviu. A continuidade é outra vantagem da língua escrita. A capacidade de continuar existindo, mesmo depois que o autor morra, a sua obra permanece. E o que ele escreveu pode passar gerações, 3, 4 gerações. Gente que não conheceu vai contar a mesma história, porque a história está escrita. Não é uma história que foi colocada simplesmente de forma oral e foi repassada, e com o tempo ficou aquele telefone sem fio. A história foi mudando até que se torna totalmente diferente, né? Nós temos essas duas primeiras vantagens: precisão, continuidade, objetividade. A terceira vantagem da língua escrita, a capacidade inerente do próprio texto de, uma vez produzido, uma vez escrito, guardar a objetividade do seu autor. Ou seja, aquilo que está escrito é sem sombra de dúvida, precisamente aquilo que o autor quis dizer. Eu acho que ele quis dizer isso. Não, está ali, está no texto. Ele disse isso. Não há espaço para especulações, mas está ali. A propagação é outra vantagem da língua escrita. A língua escrita evita que a mensagem sofra uma alteração do seu conteúdo, da sua transmissão, e isso favorece que a propagação do conteúdo que se quer transmitir. Outra coisa, o que está escrito, por exemplo, as cartas de Paulo eram enviadas para o correio para longe, aonde a tradição oral não chegaria, a mensagem escrita pode chegar. Para eu conhecer a tradição oral, vamos pensar assim, do povo mongol. Eu só tenho 2 maneiras de conhecer a cultura mongol. A cultura, não a tradição oral, a cultura. Em primeiro lugar, eu preciso ir à Mongólia,
conviver com aquele povo e aprender e ouvir deles. Segundo lugar, seria essa cultura ser registrada no papel, em livros, em artigos, em poemas, em histórias, e chegar até a mim. Como eu não posso ir, como eu nunca fui, não tenho a pretensão de ir à Mongólia, através da língua escrita eu tenho a condição de conhecer a cultura, caso isso me interesse. E a palavra de Deus, ela se torna uma mensagem universal, uma vez que nós temos a Bíblia espalhada por toda a face da terra, o conteúdo bíblico. A Bíblia é o livro mais produzido, mais vendido, mais lido no mundo. Então, chegamos assim ao final da nossa segunda aula. Próxima aula, como você pode ver aí no slide, nós vamos falar sobre a origem dos materiais utilizados nos manuscritos. Uma aula muito interessante, vai te trazer um bom conteúdo, um bom conhecimento da Bíblia como livro, como literatura. Até a